Mas falando do Textor, né, e do Atlético e desse chororô agora, né, assim, gente, é horrível realmente, quando a gente acha que o nosso time foi prejudicado pela arbitragem. É uma sensação desesperadora, porque é uma sensação de impotência. Eu acho que quem gosta de futebol sabe exatamente que sensação é essa. Não há time no mundo que não tenha passado por isso, né, que tenha deixado de passar por isso. Isso dito, me parece que a gente está tentando tirar a dimensão do erro do futebol. Claro que a gente pode explicar a expulsão do Hulk por diversos ângulos. Foi exagerada? Acho que foi exagerada, sim. Acho que foi exagerada. Mas o Hulk estava enchendo a paciência do juiz desde o minuto um do jogo? Estava enchendo. O juiz é uma pessoa, não é um robô. Ele está lá também com todos os traumas, as falhas dele. Exagerou, errou, pode ser. Mas o Hulk estava enchendo o saco dele. Foi uma expulsão absolutamente absurda? Não, não. Pode ter sido um erro, claro. Eu tenho na minha vida um erro que se chama Amarília. Eu lembro bem de como ele apitou aquele Corinthians e Boca. Não há explicação para aquilo. Os torcedores do Galo lembram bem do José Roberto Reit, né? Contra o Flamengo. Eu tenho certeza que o Tirone e o Casão têm uma ou duas ou seis partidas que eles vão lembrar o nome do juiz. Eu lembro do Bandeirinha no jogo contra o Cianorte pela Copa do Brasil, que validou um gol com 5 jogadores do Cianorte impedidos contra o Corinthians. O futebol comporta a dimensão do erro. É o que temos. Claro que agora, com apostas e com tudo isso chegando, qualquer erro vira suspeição, o que eu também acho uma crueldade, uma perversão, porque a gente é humano, a gente erra, a gente falha. E o futebol é isso mesmo. O Textor está fazendo um grande mal ao futebol. O entendimento do Textor de futebol é tão pueril, para não dizer outra coisa, é tão primário, é tão infantil, que ele levou um dossiê para Brasília, analisando comportamentos, achando que aquilo era prova. Isso é o que ele entende de futebol. E, obviamente, ele vai puxando na esteira um monte de gente com postura de empresário no futebol que se recusa a perder. Gente, o futebol é isso. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. E haverá falhas. Segue. Faz uma reclamação formal. Vamos colocar esse juiz, vamos olhar, tira esse juiz do próximo jogo do Galo, vê se ele errou mesmo, coloca ele, sei lá, 3 jogos fora. É isso que a gente pode fazer. Dossiê, Good Game, uma empresa com um nome estranho. Pelo amor de Deus. Gente, assim, aprendam a perder. Dói, é horrível perder. Mas é um ensinamento do futebol. Ganhar só lambe o ego. Perder é o que faz crescer a alma. É isso que a gente precisa entender como perder e como superar. Segue, o Galo é um timaço. Tem todas as condições de ganhar títulos esse ano. Para desse chororô. Chega, gente. O Texas está fazendo um mal imenso ao futebol brasileiro, sabe? Casão, eu queria te ouvir sobre essa história, que agora o Galo está ao lado do Textor nessa, vai ter lá o mesmo relatório. Ao lado do Textor é modo de dizer, né? Então, vai ter lá o mesmo relatório que ele utilizou. E também Foi na sobre essa onda. questão do. Foi na onda. E Surfou, essa questão tá do. surfando na onda. Isso. E essa questão do Hulk. Eu também, eu juro por Deus, eu fiz uma enquete ontem aqui mesmo. Quem exagerou, o árbitro ou o Hulk? Eu não sei dizer. Até agora eu tô meio dividido. Porque eu odeio essa coisa de autoridade, aqui mando eu e não sei o quê, que os árbitros fazem, né? Eu odeio isso, acho insuportável, tanto no campo de futebol como na sociedade. Cara que dá carteirada, eu não suporto isso. Mas, por outro lado, o Hulk foi insuportável durante o jogo. E não estou falando nem do histórico, que ele é o cara mais chato do Brasil dentro de campo. Eu estou falando desse jogo específico. Insuportável. O juiz deu a falta, ele reclamou, porque demorou para dar. Depois ele tomou o cartão amarelo e reclamou por tomar o cartão amarelo, quase beijando o juiz. Desculpa, mas isso é insuportável. Né? Eu vou lembrar só uma coisa aqui, Casão, vou passar para você. Se você queira ou não, o árbitro lá é alguma autoridade dentro do campo. Eu repito, eu odeio carteirada, mas o árbitro é uma autoridade. Eu vou emprestar aqui o que o Mauro César falou. Então, se um guarda te para na rua porque você está correndo e pede a carteira de motorista, você vai levantar do carro e vai para cima dele. Por que você quer minha carteira? Não, você vai lá e vai entregar. Né? Esse é o meu ponto. Eu estou dividido, eu não sei
se foi justo ou não a expulsão, mas queria que você falasse isso e também dessa história do Galo ir junto ao Textor. E me desculpa eu me alongar um pouquinho aqui. Que nada. Fala Tirone, fala Mili, beleza? Assim, tem umas partes engraçadas nessa história, né? Não é tudo trágico. Porque quanto mais times vão apoiando essa teoria conspiradora, conspiratória, do mais nocivo personagem do futebol brasileiro na atualidade, que é o Textor, eles vão se enfrentar em algum momento. E quando eles se enfrentarem, para que lado vai essa inteligência artificial? Se alguém for expulso, algum time for se sentir prejudicado, aí vai abandonar a teoria do Textor. Se empatar 0-0, opa, é isso aí, ó. Nós estamos com a razão. Quando a gente joga um contra o outro, tá vendo? Não tem erro, não tem impedimento, o impedimento é marcado. Quando o cara toma amarelo, toma amarelo. Quando não precisa, não precisa. Olha como é honesto o nosso jogo, o meu contra o seu. Olha como é honesto. Vai ficar bonito, né? E pode ficar mais engraçado ainda se, por exemplo, Botafogo e Atlético jogarem e o Hulk for expulso. Né? Aí vai ficar muito engraçada a história. Essa história vai ficar engraçadíssima. Vamos ver se o Textor vai ser honesto, a expulsão, e se o Atlético também vai achar honesto. Contra o time do Textor, o Hulk pode ser expulso, porque nós pensamos que nem ele. Agora, contra o Palmeiras não pode, hein? Porque o Palmeiras é aquele time que o Textor falou que ajudaram a ganhar bicampeonato. Então o Textor está inventando um movimento, ele inventou um movimento para jogar mais para baixo ainda o futebol brasileiro, que já está em baixa há muito tempo, não temos grandes jogadores. Né? Apesar do Campeonato Brasileiro ser o mais competitivo, eu acho, no futebol mundial, tem muitos. Começa o campeonato, tem 10 clubes que podem ser campeão, apesar que a cada ano está diminuindo esse número, né? A cada ano vem diminuindo o número de times no Brasil que entram no Campeonato Brasileiro com chances de ser campeão de verdade, sem ser teoria, né? Presta atenção. O Palmeiras é bicampeão, depois o Atlético ganhou um só, o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras ganhou 2, o Atlético ganhou 1, né? Nesses últimos 5 anos. Então você está vendo que já não tem um monte de times entrando no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Não tem, né? Beleza. Em relação à expulsão do Hulk, o Hulk, cara, desde quando ele voltou pro Brasil, lá fora ele não era assim. Vai pegar vídeo dos jogos do Hulk no Campeonato Português, quando ele jogava no Porto. Vê se era assim. Porque se fosse assim, ele era expulso toda semana. Ele era expulso, voltava, era expulso. Porque na Europa isso é insuportável. Nenhum árbitro vai aceitar uma imposição dessa forma que o Hulk faz aqui no Campeonato Brasileiro. Nem no Zenit, nem em nenhum lugar. Né? Aqui, ele chegou da Europa, ele veio de fora, ele chegou grandão. Né? Chegou, eu sou o Hulk e tal, e ele peita todos os árbitros em todos os jogos, que agora na MRV, né? MRV, não é o MVR? MRV Arena. Então, é MRV Arena e antes no Mineirão. Todos os jogos que o Atlético joga em casa, ele tenta colocar a torcida contra o árbitro. Todos os jogos. Todos os jogos. E nesse jogo contra o Palmeiras, que é mais nervoso, mais rivalidade, são dois times que realmente jogam para a parte de cima da tabela, ele fez isso da hora que o árbitro apitou o começo do jogo até a hora dele ser expulso. Ele, em toda jogada que ele bate, ele cai, ele abre os braços. Quando você abre os braços, você está falando assim, pô, que absurdo. E a torcida do seu time se vira contra o árbitro. Todas as vezes que um jogador importante dentro do campo, numa jogada que ele acha que sofreu falta, ou que ele acha que não estava impedido, ou que ele acha que o gol que ele fez foi legal, ele abre os braços e a torcida vai para cima do árbitro. O Hulk faz isso em todos os jogos. É justificativa para ser expulso contra o Palmeiras? Não é. É só um fato que eu estou relatando aqui. Eu achei excessiva as duas partes, Tironi. Eu estou com você. O árbitro pode ter sido excessivo, mas o Hulk forçou o árbitro a tomar aquela atitude. Porque ele tomou o amarelo e depois, como você falou, ele foi para cima do árbitro, ele colocou o peito dele, ele colocou a cara dele colado lá no árbitro. Quem diz assim?
Ó, aqui é a minha casa, quem manda aqui sou eu. Eu sou o Hulk. Você tá apitando e apita para nós. Ou eu não gostei dessa falta que você deu, desse cartão, e não é justo, porque quem manda aqui sou eu. Para mim, o Hulk deveria ser expulso. Se é para tomar um lado, se eu fosse o juiz e ele fizesse aquilo comigo, eu expulsaria. Aquele árbitro expulsou, o Wright ia expulsar, o Ducídio Vanderlei Bosquilha ia expulsar, o Arnaldo César Coelho iria expulsar. Eu conheço diversos árbitros que trabalharam, que apitaram jogos que eu joguei, que iriam expulsar o Hulk por causa daquilo.